Estamos na caravana federativa com um dos representantes aqui do Ministério da Cultura, Fábio Perinoto, ele que é responsável pela capacitação, né, da Lei Paulo Gustavo, essa lei tão importante para as pessoas que mexem com cultura no Brasil. Fala um pouquinho para a gente dessa descentralização dos recursos da Lei Paulo Gustavo para os estados e para os municípios. Obrigado pela oportunidade. Bom, a Paulo Gustavo ela é, na história do Brasil, o maior aporte de recursos, porque passa de 3,8 bilhões de reais. Ou seja, é um aporte de recursos muito substancial nas proporções da história das políticas culturais brasileiras. Esse recurso ele é descentralizado, ele é repassado para estados e municípios para eles executarem em repasses, na sequência, por concursos públicos, né, editais públicos de ampla concorrência para as iniciativas de fazedores de cultura, para artistas, trabalhadores da área artística e cultural, para que eles acessem o recurso de modo mais facilitado, mais democrático, mais desburocratizado, inclusive numa relação de facilitação na ponta, no final do andamento, que é a prestação de contas. Ela traz inovações jurídicas, incluindo a própria Lei Paulo Gustavo e o Decreto do Fomento Cultural. Juntos, abordam questões que é para justamente facilitar o acesso para quem está na ponta, para todos os fazedores artistas, fazedores de cultura, que às vezes, na grande escala nacional, estão até, de certa maneira, no anonimato, mas que para a localidade, naquela cidade, tem a sua relevância e merece ser valorizado. E é para isso que a Paulo Gustavo surge. Eu vejo muito preconceito com a cultura, e a cultura tem sido o patamar máximo de vários países do mundo afora. Você vai no Egito, por exemplo, eles vivem da cultura deles, da história deles, em vários países, assim, a própria França, próprios Estados Unidos. E no Brasil tem essa bobeira de você vê aí um filme americano, parece muito 4 bilhões, mas tem produções americanas que em um filme gasta 4 bilhões. E a gente vê que eles recuperam 7, 8 bilhões de lucro. Então, a cultura dá lucro. A cultura, principalmente a local, desenvolve a cultura local, desenvolve a criatividade local, né, desenvolve o emprego local. E isso é muito importante para o país. Então, como é que está funcionando essas conferências da Lei Paulo Gustavo? A Paulo Gustavo, é importante todo mundo também compreender que ela é um bom instrumento inovador, ela tem uma ação muito pontual, porque ela é uma lei emergencial, ela é devida às questões da pandemia, então ela tem essa duração curta, então ela é para estímulo para se reerguer no período pandêmico. Mas ela não é o único instrumento de investimento da economia do setor artístico e cultural brasileiro. Existem outras políticas, você trouxe questões do audiovisual. No Brasil a gente tem também o Fundo Setorial do Audiovisual, a própria Agência Nacional do Cinema, que é a Ancine, que continua a ter